Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 12 ao 16. Assim nos diz o Senhor: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos porque vos dei a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, diz o Senhor. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Mas vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo que pedirdes ao Pai, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Amar é dar a vida. Amar é dar a vida. Por isso que uma mãe ama tanto o filho, a filha, porque desde o momento da concepção o que essa mãe faz é dar vida. Dar vida, porque é do corpo da mãe que vai se fazendo o corpo daquele bebezinho, daquela criança. De onde você acha que a criança tira o necessário para se formar? É do corpo da mãe. E quantas mães dão ali para o seu filho a sua juventude, em alguns casos até a saúde, não é? Que depois de um parto muda completamente a vida daquela mulher. Existem situações. Quantas mães escolheram avançar com um parto, apesar de todos os riscos de morte que corriam, e algumas até faleceram, pelo amor daquela criança que estava no seu ventre, para dizer mais uma vez para nós que amar é dar a vida. E depois que nasce o bebezinho, quantas noites dedicadas. Inclusive algumas mães dizem: eu não tenho mais vida para mim, não é? A minha vida eu estou gastando no cuidado dos meus filhos, eu estou gastando na minha família, eu estou gastando com o meu marido, com o meu esposo. Preciso ser suporte para ele nesse momento. Quantas vezes a gente percebe isso? Situações em como a que eu conheci, de um médico que dedicou a sua vida à esposa doente, acamada, até o último momento. A vida deste homem era para aquela mulher, enferma, na cama, quando o mais fácil seria o que o mundo hoje aconselha, inclusive através de certos profissionais.
Você precisa ser feliz. Deixa para trás o que está te atrapalhando. Segue sua vida. Segue a sua vida. Gente, nós temos que ter muito cuidado com quem nos aconselha. Porque nós estamos numa cultura do descarte, do descartável, das escolhas fáceis e irresponsáveis. O seu casamento está te incomodando, você está tendo dificuldades com a sua esposa, você está tendo dificuldade com o seu marido, larga, deixa para lá, vai ser feliz. E às vezes quem dá o conselho desconsidera anos e talvez até dezenas de anos de uma história construída juntos, e não só de erros, de fracassos, mas de muitas vitórias, de muitas alegrias. Há muito mais que se salvar do que se jogar fora, não é? Muitas vezes se desconsidera a saúde emocional dos próprios filhos e o impacto que de repente uma escolha como essa geraria sobre eles, a escolha do mais fácil. Esses dias eu escutava escandalizado o relato pessoal, a pessoa disse para mim, de que ela foi passando por mais de 10 profissionais no decorrer de uma história dramática de luta contra a depressão. E não era um caso assim tão grave de depressão, mas beirava a depressão muitas vezes, mas sobretudo a dificuldade de encontrar o sentido em tudo que fazia. E muitas das vezes, conversando com esses profissionais, ela relatava a dificuldade de cuidar dos filhos. Qual era o conselho dado? Largue os filhos. Porque quando a gente fala de marido e mulher, sempre vem aquele julgamento, mas Márcio, tem situações que justifica, não é? E realmente tem. Mas agora me diga, qual é a situação que justifica um pai, uma mãe abandonar os seus filhos para ir ser feliz? Não vai ser nunca, porque a felicidade não se constrói em cima de egoísmo. Às vezes a gente pensa que felicidade é receber, gente. Por isso que muita gente não é feliz. Porque felicidade não é receber, é dar-se, é doar-se, é sair de si. Se você fizer essa experiência, ninguém vai precisar te ensinar, você vai descobrir por você mesmo. Que quanto mais você sai de si, quanto mais você se doa, quanto mais você se abre para as outras pessoas, mais feliz você é. Nós temos lá, quando visitamos a Terra Santa, a gente tem um testemunho maravilhoso da natureza, que são os 2 mares ali da região da Terra Santa. Ali você encontra 2 mares, que na verdade são 2 lagos. O Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é o mar onde Jesus pescava. Ele recebe esse nome porque é um lago muito grande, é um lago. Parece um mar, né? Mas muito grande, você olha, parece um mar, mas não é um mar. Não é? E esse lago, ele é cheio de vida, desde a época de Jesus. É um dos lagos mais piscosos do mundo, tem muito peixe ali. Muito peixe. Ele é cheio de vida. E olha, há milênios, aqueles que vivem às margens desse lago se alimentam dos peixes que ali pegam. Mas um pouco mais adiante, você tem um outro mar, que é chamado Mar Morto. Você já viu aquela reportagem sobre aquele mar que as pessoas deitam na água e não afundam? Que lê em jornal sentado na água? Mas, Marcelo, aquilo lá deve ser truque, montagem. Não, não é não. Se você ficar numa posição sentado, você não afunda de tanta salinidade, tantos minerais presentes naquela água. Também é um lago, chamado Mar Morto. Por que morto? Porque não tem vida nenhuma nele. Nada sobrevive ali. Nada. Inclusive, quem vai tomar banho tem que marcar no relógio o tempo que fica dentro, porque pode ter problema de saúde se ficar demais. O primeiro tempo que você fica na água, 10 minutos. Aí depois você sai, toma um banho, tira aquela salinidade do corpo. Se quiser voltar, pode, por mais 5 minutos. E tem que ficar bastante atento a isso. Porque a salinidade é tão grande que por osmose ela penetra no corpo da pessoa. Então pode ter algum problema. Então, por isso que se chama Mar Morto. E de onde que o Mar da Galileia recebe as suas águas? Do Rio Jordão. E o Mar Morto recebe de quem essas águas? Do Rio Jordão. As águas do Mar da Galileia são as mesmas águas do Mar Morto.
Qual é a diferença entre um e outro? Que o mar da Galileia não guarda para si o que recebe. A água que ele recebe, ele dá, ele devolve. E por isso ele é cheio de vida. O Mar Morto não. Toda a água que ele recebe fica nele mesmo, ele retém para si. Até mesmo o amor que a gente retém para si se perde, se degenera em egoísmo. Porque a felicidade se dá pela partilha, gente. Amar é dar a vida. Não é dar coisas, é dar-se. Porque quando alguém dá uma coisa para você, mas junto com o que ela dá, ela não dá o próprio coração, você se sente até ofendido. Você se sente a lata de lixo da pessoa. Ela não quis aquele entulho, deu para você, jogou para você. Ou então, quis fazer uma média, quis se exibir, porque se não deu com amor, qual é a motivação? Ou foi para descartar aquilo, ou foi para poder aparecer, ou porque tinha segundas intenções. Aquilo que nos é dado sem amor, em vez de nos fazer bem, nos faz até mal. Mas aquilo que é dado com amor, gente, mesmo que não seja útil, faz um bem imenso para a gente. Por isso nós temos que colocar o nosso coração em tudo que a gente dá para os outros. Por isso que em casa tudo que a gente vai fazer tem que fazer com amor. Uma comida que a gente faz, uma mesa que a gente coloca, uma cama que a gente arruma, um bom dia que a gente dá. O Papa voltou a falar para as famílias, não é? Que nas nossas casas existem algumas palavras que são indispensáveis. Nós temos que aprender dentro de casa a dizer de novo, porque muitos esqueceram, desaprenderam essas palavras. Nós temos que aprender de novo a dizer, por favor, com licença, muito obrigado e me perdoe. Por favor, com licença, muito obrigado e me perdoe. Porque se nós não aprendermos a ter estas palavras como pano de fundo de tudo que nós fazemos, vai faltar amor naquilo que nós fazemos. E o que é feito sem amor é sempre mal feito e sempre faz mal. Porque amar é dar-se. E é isso que o Senhor vem nos dizer nesta palavra. A vida de Jesus foi inteira e eterna doação. Muitos pensam que foi somente na cruz que Jesus deu a vida. Mas não. Na cruz aconteceu a consumação total desta doação. Porque na verdade Jesus passou a vida se doando. Inclusive na encarnação. Foi a doação que o céu fez do Filho de Deus a este mundo. O Espírito Santo se derramou sobre o seio da Virgem Maria, se doou inteiramente para que ela concebesse o Filho de Deus. E a vida de Jesus foi inteira doação. Se você pegar da primeira página até a última do Evangelho, você vai ver que Jesus passou a vida fazendo o bem. Doar-se é fazer o bem às pessoas. Esse é o único jeito de amar de verdade. E essa é a única maneira de a gente realmente dar a vida. Olha para a história de Jesus. Se você percorrer as páginas do Evangelho, você vai perceber que ele acolheu e curou todos os cansados e doentes que foram a ele. Todo mundo que se achegava, Jesus encontrava um tempinho para a pessoa. E para que outros descansassem, ele não teve descanso. Alimentou os famintos, repartiu os seus ganhos. Jesus tinha ganhos? Tinha. Judas ficava com a bolsa. O trabalho que Jesus fazia de evangelização era um trabalho feito pelos mestres, de ensinar a pessoa a viver, a encontrar razões para viver, a encontrar saídas para os problemas, a encontrar sentido para a própria vida, a ter uma vida melhor. E muitas pessoas se sentiam imensamente gratificados com o que Jesus fazia por elas e por isso ajudavam. Então, desde a época de Jesus, as pessoas ajudavam na evangelização. Isso não é novidade, não.
E desde a época de Jesus tinha gente que usava mal o que era dado por evangelização. Judas era um desses. Ele era aquele que administrava o que era dado. Ele ficava com a bolsa. Ele contava o dinheiro, ele guardava o dinheiro. E ele roubava também do dinheiro. Mas Jesus tinha aqueles ganhos de uma maneira especial para repartir, para dar para as pessoas mais necessitadas. Ele ensinou os ignorantes. Ele perdoou sem limites. Só quem tem que perdoar, só quem tem que ensinar com paciência todos os dias a mesma coisa para uma pessoa, percebe que isso é dar-se, percebe que isso é dar a vida, como muitas pessoas que exercem a profissão de lecionar, professores, que dão a sua vida ali em sala de aula, e que inclusive muitas vezes saem da sala de aula se perguntando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu estou gastando a minha vida com essas pessoas. Mas existe dentro do coração um apelo a tornar a vida do outro melhor, a amar, a perdoar inclusive os abusos de pessoas mal educadas que ocupam uma cadeira numa sala de aula. Vai dizer para mim que isso não é dar-se? Jesus pagou o mal com o bem, enfim, ele se deu como alimento. Porque isso é você alimentar as pessoas. O pão nosso de cada dia, gente. Quantas vezes o que nos alimenta é o sorriso de uma pessoa, é uma palavra amiga, é um abraço. Às vezes isso vale mais do que um prato de comida. Uma coisa não dispensa a outra. Uma coisa não dispensa a outra. Mas quantas vezes um sorriso foi capaz de salvar o seu dia? Jesus se deu como alimento. Nós temos que aprender a ser alimento uns para os outros. A dar também o pão nosso de cada dia. No abraço que a gente dá, no sorriso com o qual a gente acolhe uma pessoa. Porque quando você sorri para alguém, você está dizendo, eu não tenho nada contra você. Nós estamos de bem. Eu te quero bem. Eu tenho alegria em te ver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia. Pois é, bom dia. Olha, tem gente que infelizmente tem muita dificuldade de aprender. Porque nessa hora até os animais nos ensinam. Não tem ninguém que supera em acolhimento um cachorro. Você chega em casa, ele larga o que ele está fazendo, ele vem correndo na sua direção, ele vem rindo para você. Cachorro ri. Você prestar atenção, você vai ver que ele ri e sorri. Ele balança o rabo dizendo para você que bom que você chegou. Ele pula em você, ele te lambe. Olha, quem é que você conhece que quando você chega em casa, quem, se não um bichinho como esse, me diz quem que quando você chega em casa, vem, larga o que está fazendo, vem correndo na sua direção, pula no seu pescoço, te abraça, te enche de beijo, te joga no chão, pula em cima de você. Quem que você conhece que faz isso? Às vezes, de vez em quando a gente faz. Às vezes a gente deveria aprender com um animalzinho, não é? Como é que a gente deve receber uma pessoa. E não é, não é sem razão que os cachorrinhos são dos campeões de serem queridos. Estão entre os mais queridos. Porque quem é que não gosta de ser bem recebido? E tudo começa com um sorriso. Se a gente aprendesse a sorrir mais, a abraçar mais as pessoas, a ouvir as pessoas com generosidade, sem crítica, sem julgamento, nós seríamos também pessoas mais amadas. E nós tornaríamos o dia das pessoas muito melhor. Jesus nos ensinou a fazer assim. A gente precisa aprender. Ele se deu como alimento, ele deixou-se consumir para dar forças a quem já não tinha forças. E continua fazendo isso nos dias de hoje. Gente, nós precisamos aprender a nos deixar consumir para dar forças a quem não tem força. Às vezes a gente está tão cansado, mas mesmo cansado, vale a pena fazer aquele telefonema, aquela ligação, escutar um pouquinho, abrir a porta para quem tem necessidade de ter um minutinho de conversa conosco.
ser um ombro amigo, ser um ouvido, olha, sempre pronto a escutar. Não é? Tem gente que diz, a pessoa está me alugando. O que quer dizer me alugando? Quer dizer que a pessoa está usando o meu ouvido, pegou para ela, não é? A gente vê isso com maus olhos, até esse termo ele é pejorativo, mas tem gente que precisa mesmo da gente. Não se alugue não, se dê, não é? Não se deixe alugar, se dê para a pessoa que te procura, escutar seu filho, escutar sua filha. A gente quer tanto às vezes dar lição de moral e ensinar o caminho para as pessoas, que a gente não tem capacidade de abrir-se para escutar a pessoa. Se você não ouve a pessoa que você quer aconselhar, como é que você quer que ela escute o seu conselho? Como é que você quer que te ouça aquele que você não ouve? É escutar para ser escutado. É compreender para ser compreendido. Se nós quisermos ser compreendidos pelas pessoas, a gente primeiro tem que compreender as pessoas. E não tem como você fazer isso sem você dedicar tempo, sem você parar um pouquinho as atividades que você prioriza, para priorizar, em vez de atividades, pessoas. E pessoas que você ama. Jesus fez isso a sua vida inteira. E o itinerário de Jesus tinha como meta consumar essa doação. Tinha como meta subir a Jerusalém e lá na cidade de Davi, junto com os seus, Jesus tinha um momento que ele ansiava, que ele esperava há muito tempo e que ele marcou com eles. Jesus haveria de comer com eles aquela Páscoa tão ardentemente esperada. Tão importante e significativo era aquele momento que Jesus chamou de a hora da sua glorificação, e ele anunciou esse momento repetidas vezes aos seus discípulos. Que momento era esse? Um jantar, uma ceia, aonde ali nosso Senhor consolidou a sua determinação, a sua decisão de dar a sua vida por nós. Tanto que naquela noite ele instituiu a Eucaristia, para que nós pudéssemos nos alimentar da sua vida, inclusive nos dias de hoje. E chegada a noite, e nós ouvimos isso tantas vezes na missa, e chegada a noite em que havia de ser entregue, tendo amado os seus, porque Jesus os amou, aos seus que estavam no mundo, mas que não eram do mundo, estavam no mundo, mas não compactuavam com as mentalidades deste mundo, o Senhor os amou até o extremo, até o limite do amor, até a última gota de amor. As pessoas da sua vida que você ama, você amou até o extremo? Você amou até a última gota? Ou você amou fazendo reservas para si? Reservas que justificam inclusive esses maus conselhos que alguns dão. Está te causando dificuldade? Larga, vai viver a sua vida, vai ser feliz. Que raio de felicidade é essa? Que dispensa da nossa história as pessoas que nós mais amamos? Que conselho diabólico é esse? Que é como se você dissesse para uma planta: se as suas raízes te incomodam, largue as suas raízes e vá viver em outro lugar. Como é que uma pessoa vive sem raízes? E as nossas raízes são o nosso coração. E o nosso coração está enraizado nas pessoas que nós amamos. Como é que um conselho desse, gente, pode produzir o bem e a felicidade? Não pode. Jesus amou os seus até o extremo, tomou o pão em suas mãos e depois de dar graças partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue para a salvação dos homens, para a salvação das mulheres, para a salvação de cada ser humano e de todos os seres humanos. E em seguida tomou o cálice da nova aliança e entregou seu sangue em resgate da humanidade. No dia seguinte, que isso aconteceu na quinta-feira à noite, no dia seguinte era uma sexta-feira, e enquanto se celebrava
o sacrifício vespertino no templo, ali, nos arredores de Jerusalém, era sacrificado o Cordeiro de Deus que morria por nós, em vez de nós. Morria em vez de nós. Morria por nós, no nosso lugar. Entregou-se voluntariamente o Cordeiro Pascal para perdoar o pecado do mundo, derramando seu sangue na cruz em resgate de todos os homens. Sabe o que isso significa? Que o meu pecado e o seu pecado, não importa quantos são, não importa a sua gravidade, estão todos perdoados. Se você verdadeiramente, se eu verdadeiramente, sinceramente me arrependo, se nós nos arrependemos. A palavra de Deus é muito severa no que diz respeito ao pecado, gente, mas extremamente misericordiosa com o pecador. Por que ela é severa em relação aos pecados? Para nos mostrar que, porque está escrito assim, que os adúlteros, os promíscuos, aqueles que se desviam de si mesmos, não entrarão no reino dos céus. Porque o pecado tem a força de nos arrancar de Deus e do céu. Mas ao mesmo tempo, Jesus morre na cruz para dizer que mesmo esses pecados que têm o poder de nos lançar no inferno, eles são vencidos pela misericórdia de Deus quando Deus encontra um coração arrependido. Não importa o pecado que você cometeu, Jesus deu o seu sangue para que você fosse perdoado. Mas Márcio, eu já confessei tantas vezes. Será que Deus vai me perdoar de novo? Sim, Deus vai te perdoar de novo. Se o seu arrependimento for sincero, você não tenha dúvidas, Deus vai te perdoar de novo. E ali na cruz, Jesus dava assim a prova máxima de amor. Que prova máxima é essa? A vida por seus amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelas pessoas que ama. Como é que você pode dizer que você ama um filho se você não é capaz de dar a sua vida por ele? Como é que você pode dizer que você ama a sua esposa se você tem uma vida paralela? Não tem jeito. Se você não está dando a sua vida para ela. Você tem uma vidinha com ela e você tem uma outra vida para você. A gente tem uma vida só. O amor é doação, o amor é entrega. Na cruz Jesus viveu o que ele havia pregado a vida inteira e ao mesmo tempo ali na cruz ele resumiu tudo o que ele ensinou naquelas 7 frases que a gente tanto conhece e que na Semana Santa é colocada diante dos nossos olhos. Mas no terceiro dia, como Jesus havia anunciado, ele ressuscitou dos mortos. E Jesus está vivo para nunca mais morrer. Está vivo e junto de nós. Por isso ele pode nos dizer o que nesta palavra nós escutamos. E eu leio aqui para você. Versículo 16. No finalzinho. Lá embaixo. Assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Ele vos dará. Jesus está vivo para nunca mais morrer e abriu o céu para nós, abriu para nós o coração do Pai Celestial. Então ele converte-se assim em sinal de esperança para todos nós. Esperança especialmente do pobre e do mais necessitado. Vence a morte. E é constituído Senhor, cheio de todo poder no céu e na terra. Por isso que quando nós falávamos aqui dos testemunhos, que diante de nosso Senhor a morte tem que retroceder. Gente, quantos testemunhos nós ouvimos no decorrer do ano 2020? De situações já consolidadas. Mas que diante de Deus tiveram um final diferente daquele que tinha sido proposto. Porque quando tudo parecia estar perdido, e aquilo que era perdido foi levado aos pés de Jesus, pela oração, ali encontrou redenção, ali encontrou salvação.
com toda essa autoridade que Jesus viveu, ele também enviou os seus discípulos para anunciar a sua morte e proclamar a sua ressurreição, anunciando a boa nova até os confins do mundo. Por que com autoridade? Porque a palavra de Deus proclamada com fé tem poder de cumprir aquilo que Jesus prometeu, de dar a vida ao que estava morto. Dar vida. Nós não podemos cansar nem desanimar de anunciar a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós estamos num tempo difícil, meus queridos. Que se nós não dermos as razões da nossa fé e não ensinarmos a verdade, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade serão seduzidos pela mentira. A mentira de um mundo desesperado, vazio, que vive para sobreviver, comamos e morramos, porque amanhã morreremos. É essa, não é? Oi? Vamos curtir. Curtir a vida, porque a vida é curta, é essa mentalidade. E nessa de curtir a vida, de comer, beber e se divertir, porque amanhã vai morrer, sem limite, vai se passando por cima de todas as pessoas, o amor vai ficando de lado, a vida vai perdendo sentido e depois a pessoa não sabe porque que ela acha que a vida não presta. Fez de tudo que podia e não podia. Se é verdade que a realização é fazer tudo que deve e não deve, por que que essas pessoas que dedicaram a vida a fazer todo tipo de libertinagem são as que mais esbarram na falta de sentido da vida? E começam a dizer, o ser humano não presta, a vida não presta, porque pelo caminho que ela foi, realmente só se encontra o que não presta. A vida está guardada no amor. E amar é dar a vida. Por isso que muita gente não quer. Que a pessoa quer ter vida, mas sem passar pelo caminho da vida. A pessoa quer viver os benefícios da vida, mas trancada numa jaula de egoísmo, que só pode levar à morte. Eu quis trazer esta passagem, porque como o próprio nome diz, Páscoa quer dizer passagem. E nós estamos nesse momento fazendo a passagem de um ano para outro ano. Nós precisamos fazer a passagem, gente, da forma como deve ser feita. A gente aprende muito com a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a Páscoa de Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, o reino de Deus é inaugurado neste mundo. Os últimos tempos começaram. Com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não começou fim de mundo, começaram-se os últimos tempos, a era da graça e da verdade. Quando uma pessoa faz essa passagem, quando a pessoa realiza Páscoa na sua vida, quando ela permite que Deus faça Páscoa na vida dela se inaugura um novo tempo de graça e de verdade. Nós precisamos aprender a fazer nossa Páscoa, a fazer nossa passagem com Jesus, inclusive a nossa passagem de ano. Ainda está em tempo. A igreja sempre celebra as grandes festas em oitavas. Estamos nas oitavas do ano que surgiu. Faz 8 dias de festa. Não é? Vamos fazer 8 dias de festa. Fazer esta passagem. Aproveitar toda a virada de tempo para nós nos abrirmos ao reino do Senhor em nossa vida. Porque com a Páscoa inaugurou-se um tempo de graça e de verdade. O reino de Deus é instaurado sobre nós. Então, se trata de permitir-se viver na graça e na verdade. Você precisa se permitir, neste ano que está começando, você viver na graça e na verdade de Deus. Foi-se o tempo da mentira, foi-se o tempo da ilusão, foi-se o tempo das falsas esperanças, foi-se o tempo da auto-enganação. Foi-se o tempo do pecado, do desespero, da desgraça. Porque se é graça, o ano que entra para nós, tudo que a gente viveu longe de Deus não tem outro nome. Foi nos desgraçando. Tudo que a gente viveu fora de Deus foi tirando a graça de nós. Agora não, agora é hora da gente voltar para a graça. Este ano precisa ser para nós o ano da graça, o ano da verdade, o ano do amor.
Porque Jesus nos deu a vida, para que também nós sejamos capazes de dar a vida para que outros tenham vida. Por isso que se eu não for um homem de Deus e receber todos os dias essa vida de Jesus, eu não vou conseguir dar essa vida nem por aqueles que eu mais amo. Nem para os meus filhos, nem para minha mulher, nem para os meus pais, nem para os meus amigos mais queridos. E aí não tem sentido evangelização assim. O que é a evangelização, gente? Senão nós nos gastarmos pelo outro e dedicar a nossa vida para que os outros voltem a viver. Há quantos anos que esse grupo que você está vendo aqui estão dentro da Canção Nova? Quantos anos dentro da Canção Nova? Desde 94, já passou 25 anos, né? 25 anos. O meu passou 26, estou indo para 27. Quantos anos? 10 anos, dia 15 agora de janeiro. 10 anos, Renata. 10 anos da vida da Renata doados aqui dentro. Quantos anos, Sapo? 21. 21. Bruna mais novinha. Quantos anos, Bruna? 4 anos. 4 anos. Alguns de nós aqui vivemos mais tempo de idade dedicado à evangelização do que fora dela. Eu tenho mais tempo de vida dado a Deus dentro da Canção Nova do que eu vivi fora. Eu tenho 46 anos. Vou fazer 47. Entrei na Canção Nova com 18 para fazer 19. Olha quanto tempo dado. O que é a evangelização, senão nós nos gastarmos pelo outro e dedicar a vida? E quem nos conhece aqui sabe quantos momentos nós gastamos ali na casa de Maria, atendendo uma pessoa atrás da outra, escutando problemas, aconselhando, rezando pelas pessoas. Quantas horas de vida gastas na estrada? Porque agora o avião ficou fácil, mas nós estamos falando de 27 anos atrás. Muito era fusca. ônibus, era carro, nas estradas. Olha, a gente gastava às vezes mais tempo na estrada do que no encontro em si. Vaticano, né? Viajava, né? Lugares longínquos para levar a palavra de Deus. E chegava lá, eram as condições que encontrava. Às vezes condições precárias, porque era o que aquele povo vivia e nós estávamos ali para viver com eles o que eles viviam. E eram momentos de pregação, momentos de oração. Muitas vezes sacrificando o nosso descanso e a possibilidade de estar em casa com a nossa família. Olha, quantos anos aqui no Sorrindo para a Vida, faça chuva, faça sol, feriado ou não, nós estamos aqui. E com muita alegria, porque evangelização é dar a vida, é dedicar a nossa vida para que outros voltem a viver. Então, quando a gente olha um testemunho de uma pessoa que diz: a minha vida recomeçou com a Canção Nova, a minha vida foi retomada com a palavra de Deus, gente, isso faz a gente entender que a evangelização está acontecendo. Amar é dar a vida, é morrer para as nossas vontades para que o outro possa florescer. E não é isso que acontece em tantos matrimônios? Quando um cônjuge faz um sacrifício para que o outro cônjuge possa se realizar. Quantos pais se gastam todos os dias e quase se matam de trabalhar para dar as melhores condições aos seus filhos? Quantas mães, quantos pais dedicados a filhos especiais, não vou nem dizer crianças, porque muitos já são adultos, alguns até idosos, e foram especiais a vida inteira. E esses pais e essas mães nem se dão o direito de falecer. Não pode? Não pode morrer. Não pode morrer porque não tem com quem deixar o filho. Você acredita nisso? Eu acredito, Márcio. Eu não posso morrer, eu tenho que me cuidar, porque se eu morrer, quem vai cuidar do meu filhinho especial? Sabe o que é isso? Isso é dar a vida. Não tenha medo de dar a vida por quem você ama, porque não há amor maior. Não tenha medo de dar a vida por Jesus, porque dar a vida por Ele, Ele diz aqui o que é. Dar a vida por Jesus é todos os dias fazer o que Ele manda. E quando você faz o que Ele manda, você se torna amigo dele. Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E isso nos mantém em sua amizade e nos abre para a vida que Ele quer nos dar. Isso quer dizer que quando você obedece Jesus, você fica na amizade de Deus.
Você não sai da graça de Deus e você se abre para a vida que Ele quer te dar, Paula. Não tem coisa melhor, Márcio? Não tem não. E Ele nos chama de amigos. Eu te chamo de amigo, Márcio. Olha só. E ainda fala assim, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E eu vos designei para dar desfruto. Isso não é só para o Márcio, isso não é só para mim, né? O Márcio foi falando, meu coração foi se alegrando, em gratidão a Deus por poder fazer parte dessa evangelização, por poder ser escolhida, mas não é só a gente, não é só nós, né? Você também, você é um escolhido.